Fala galera, aqui não é modinha, aqui é tabelinha com o Luquinha, a fera que a gente está recebendo no nosso canal hoje, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Quem está chegando no nosso canal é o xerifão, né, do Avaí, grande Betão. Betão, prazeraço compartilhar a sua história no meu canal. Então, no Corinthians você ganhou vários títulos, né, Copa do Brasil, Rio São Paulo, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. O time de 2005 foi o time inesquecível para você? Foi o título inesquecível também? Que na época foi considerado os Galácticos. Como que foi para você esse momento? E também queria que você falasse da sua relação com o Tevez, né? Que naquela época era o astro do time. Então, na verdade, esses títulos que eu tive, né? Serviram para mim como bagagem, tanto o Rio São Paulo, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, que na verdade eu não cheguei a atuar nesses campeonatos, mas eu já fazia parte do elenco profissional, né? O elenco do Corinthians era um elenco muito bom, muito recheado aí de bons zagueiros, bons jogadores. Então eu estava ali participando do elenco, mas com certeza o do brasileiro, quando eu já atuava e dividia a faixa de capitão com o Tevez, foi o mais importante para mim. Foi um título muito simbólico, até mesmo porque aquele time, como você falou, era cheio de jogadores galácticos, vamos dizer assim, que o pessoal gostava de falar, né? E eu ali tinha acho que apenas 23 anos, talvez, e já era um dos ícones daquela equipe. Então, para mim, foi muito significativo aquele título para mim. E a amizade que eu tive com o Tevez também é uma amizade bem bacana. Eu costumo dizer que no futebol assim, a gente conhece muitas pessoas, né? Mas infelizmente a gente acaba fazendo poucas amizades pelo número de pessoas que a gente conhece. Todo mundo pensa que todo mundo vira amigo no futebol, mas não é bem assim. A gente tem bastante colegas de profissão, mas a amizade mesmo são poucas. E a amizade que eu fiz com o Tevez foi uma amizade bem bacana. Essa amizade ela começou lá em Porto Feliz, quando a gente chegou para fazer pré-temporada. Ele vindo da Argentina, muito tímido, muito fechado. E eu sempre pensei da seguinte maneira, né? Como eu gostaria de ser recepcionado em qualquer clube, assim eu deveria fazer com todos aqueles que chegassem ao Corinthians. E vendo esse jeito tímido dele, esse jeito meio bem fechado dele, eu procurei me aproximar bastante dele, porque eu sabia que ele era um jogador que ia nos ajudar muito. Então, todas as noites ali, eu procurava ir no quarto dele, ele não saía do quarto para nada, ficava bem fechadão na dele. Eu procurava ir no quarto para bater um papo, para deixar ele bem à vontade. E aí ele foi ganhando confiança, a gente foi se conhecendo bem melhor, né? E a nossa amizade cresceu bastante. A gente fez tanta amizade que eu acabei indo para a Argentina com a minha família, fui no batizado da filha dele, passamos alguns dias lá e depois a gente foi se encontrar já na Champions League, quando ele jogava pelo Manchester City e eu pelo Dinamo de Kiev. Daí a gente saiu para jantar, fui na casa dele. Então foi uma das grandes amizades que eu fiz no futebol. O Betão, o pior momento, né? A gente falou das glórias, mas o pior momento para você foi o rebaixamento? Como que foi esse momento para você dentro do Corinthians? Foi um momento muito marcante. Eu sempre penso assim, né? Que tudo na vida, mesmo por pior que seja, te traz aprendizado, te traz bagagem, te traz ensinamentos, né? Então, naquele momento foi muito difícil para mim, porque eu era um jogador, se eu não me engano, eu era o único jogador que era da base do Corinthians, que estava naquele jogo, naquele rebaixamento, e queira ou não queira, eu me tornei um símbolo, né, daquela ocasião, justamente pela identificação que eu tinha com o clube. E foi um momento muito difícil, realmente. Eu fiquei uma semana sem sair de casa, praticamente, por causa daquela situação. Mas depois a gente vê o tanto que foi o aprendizado e o crescimento que eu tive. Eu costumo dizer que quem passou por aquele momento no Corinthians aguenta qualquer situação no futebol, porque foi um momento muito complicado. E graças a Deus, se não me engano, eu e o Felipe, somente, que quando saímos do Corinthians, conseguimos sair para um time grande. Eu fui para o Santos, né? Porque quando você é rebaixado pelo Corinthians, pela primeira vez que um clube do tamanho do Corinthians é rebaixado, então você acha que sua carreira já acabou, que você acha que vai ter que voltar lá para trás, começar tudo de novo. E não. No meu caso, eu saí do Corinthians, fui para o Santos, fui muito feliz no Santos também. Então, foi aquele momento triste, porém de um grande aprendizado para mim. O Betão, chegou o momento da nossa entrevista, que é o Mitei. Mitei é aquela história épica que todo atleta tem, que você fala, não, essa realmente eu mitei. Aquela história que você não esquece, você fala, eu jamais imaginava passar por isso e aconteceu.
Pode ser um título, um gol, um jogo histórico. Qual que é o mitei do Betão que a galera quer saber? Rapaz, como eu falei para você, eu, graças a Deus, eu tive muitas conquistas pessoais na minha vida. Então, acho que eu teria uns 10 mitei aí, viu? Tem bastante mitei. Primeiro, acho que todo mundo sabe que é o gol que eu fiz contra o São Paulo, né? Corinthians vem para o ataque, atenção, levantamento, vem na boca do gol, chegou batendo, Fábio Figueiredo, toca de cabeça, fechou, Betão! Gol! Torcida corintiana vai embora, o povo passa a cabeçada sua, Betão! Betão, de cabeça, mete o gol alvinegro, pro torcedor chorar de emoção no Morumbi, Betão, de cabeça! Pela quebra do tabu, acho que para mim foi muito histórico, muito simbólico aquele gol, não pelo fato de ter sido contra o São Paulo, mas pelo momento que eu já vivia no clube, bastante desgaste emocional, principalmente. E fazer aquele gol para mim foi algo muito bom, né? Aí tem outro mitei que foi jogar na Europa, tive a oportunidade de disputar 4 Champions Leagues, 5 Liga Europa, joguei contra os melhores jogadores do mundo, marquei o Messi, fui elogiado pela imprensa espanhola. Esse foi o outro mitei. Mais um mitei, é meu nome agora nesse ano, está na calçada da Fiel, dentro do estádio do Corinthians, né, na Neoquímica Arena, entre os 111 jogadores lembrados ali pelo Corinthians. E agora no Avaí mitei de novo, por ser o zagueiro que mais jogou com a camisa do Avaí. Então, graças a Deus, eu tenho bastante mitei aí pra galera. Você tá adiantando todas as minhas perguntas. Vamos lá, tá me quebrando, hein? Vamos lá. Você foi perguntar sobre o mitei, mas a gente fala de novo. Não, tranquilo. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua transferência, né, pro Dynamo de Kiev, como que foi a sua adaptação lá também, se teve alguma quebrada, né, sempre tem, saindo fora do país, principalmente primeira vez, como que foi esse momento para você de transferência? E falar um pouco dos títulos também. Foi uma experiência muito bacana. Kiev. Foi uma experiência muito bacana, porque tem coisas assim que dinheiro nenhum compra, nem dinheiro nenhum paga, que são os aprendizados que a gente tem fora do Brasil. Culturalmente, principalmente, né? Hoje eu tenho a oportunidade de falar, acho que 5 idiomas, justamente pelo fato de eu ter morado fora do Brasil. Então isso é coisa que ninguém paga, que dinheiro nenhum vai pagar. Tive que aprender a falar o russo, né? Então hoje eu falo bem russo. Então a minha primeira saída do Brasil foi meio assim, meio um pouco assustadora, pelo estar indo para um país que a gente não tinha muito conhecimento, né? Que a gente sabia somente da neve e de não saber de muita coisa que acontecia por lá. Mas eu sempre fui uma pessoa bem curiosa, assim, né? Então, antes de ir, eu procurei na internet como que era a cultura do local, o idioma que falava, a questão política do local. Então, não cheguei tão perdido assim. Mas teve algumas curiosidades que aconteceram lá. Deixa eu pegar o carregador aqui. Teve algumas curiosidades que aconteceram lá que logo quando eu cheguei, o time fazia pré-temporada na Áustria, né? Aí o treinador falou para mim que não queria que levasse um tradutor. Então agora você imagina eu chegando na Ucrânia, não sabendo falar nada em russo, e lá ninguém falava inglês muito bem, e o treinador falou que eu não poderia, que não queria que levasse o tradutor. E todos os brasileiros que estavam lá tinham voltado para o Brasil. Aí eu fui viajar
No primeiro dia de treino, o goleiro chegou para mim e falou assim, que era um goleiro mais experiente. Ele falou em inglês para mim, olha, aprende essas 4 palavrinhas aqui primeiro. Direita, esquerda, frente e trás. Poxa, eu fiquei aquele dia do treino, o primeiro treinamento eu só fiquei pensando nisso. Direita, esquerda, frente e trás. Direita, esquerda, frente e trás. Mas aí, no fim das contas, né, eu acabei ficando 5 anos na Ucrânia. Tivemos diversas histórias bacanas, assim, para aprender. E acabei aprendendo a falar bem o russo. Me adaptei bacana com clima, idioma, cultura. Então, foi uma experiência muito bem vivida. Betão, falar dos títulos também, teve 4 títulos na Ucrânia, né? Não é fácil também, é um campeonato muito disputado, né? Então, na verdade, assim, na época que eu fui, tinha 4 times, mais ou menos, que disputavam mais firme o campeonato, que é o Dinamo, o Shakhtar, tinha o Metalist e o Dnipro. E eu sempre arrumei briga, né? Assim, briga no bom sentido, com o pessoal aqui do Brasil. Porque o pessoal falava assim, não, porque na Ucrânia os jogadores são ruins, né, o nível de jogadores são ruins. E eu sempre disse que os jogadores na Ucrânia eram mais técnicos que os jogadores brasileiros. O pessoal falava, poxa, mas como assim? Eu falei, o jogador brasileiro ele é mais habilidoso, mas técnica de passe, cruzamento, de fundamento em si, eles são muito melhores que a gente. Então a gente passa, quando você chega até você se adaptar, então tinha esse meio, um pouco de dificuldade, mas como você falou, eu pude conquistar títulos no Dinamo de Kiev, fui muito, muito feliz lá e como eu falei, disputei em Champions League, com a Liga Europa, então isso foi muito gratificante para mim. Betão, como você falou, né? Você marcou vários jogadores na Europa, Messi, Eto'o, Ibrahimovic, Van Persie, Alex, David, James Rodrigues, entre outros. Qual foi o mais difícil e como que foi esse momento para você? O mais difícil, com certeza, foi o Messi, né? O Messi foi o mais complicado, sem sombra de dúvidas. Foi interessante que no jogo de ida foi em Kiev, o primeiro jogo. E eu sempre joguei, lá na Europa eu jogava muito de zagueiro pela direita, assim, como se fosse lateral, e pela esquerda também. Só que eu estava mais jogando pela direita. Daí o treinador me chamou antes do jogo e falou assim, olha, hoje você vai jogar pela esquerda. Daí eu fiquei pensando assim, pela esquerda, quem joga lá do lado direito do ataque do Barcelona é o Messi. Daí o treinador falou, você vai jogar pela esquerda porque é o seguinte, como você é destro e o Messi é canhoto, vai dar certinho, ele vai cortar pro meio e você vai sempre roubar a bola dele. Eu falei, nossa, que facilidade, é só isso, mais nada, não precisa fazer mais nada. Ele vai cortar para dentro, eu vou pegar, tá bom. E fui pro jogo ansioso, né, com esse intuito aí, esse dever de fazer uma marcação individual no Messi. E, enfim, resumindo, o jogo foi um jogo muito bom, perdemos de 2-1, mas o que mais me deixou contente é que tanto a imprensa na Espanha como a imprensa da Ucrânia me elogiou bastante pela partida qual eu fiz, né? Contei muito com a neve, né? Que estava muito frio, estava fazendo negativo, estava nevando. Acho que isso deixou o Messi um pouquinho mais tranquilo naquele jogo e eu pude fazer um bom jogo. Mas acho que essa foi uma das minhas missões mais difíceis no futebol. O Betão, em 2016 você chega no Avaí, né? E sábado completou 256 jogos, se tornando o zagueiro com mais jogos pela história do clube. Gostaria de saber de você se você imaginava, né, chegar a essa marca, se você imaginava, né, chegar a esse momento e como que foi para você? Olha, eu sempre fui um jogador muito, muito dedicado naquilo que eu fiz, né? Em todos os clubes eu faço por gostar do que eu faço, né? Então, quando eu vim para o Avaí, foi um desafio muito grande. Eu estava vindo da França, na verdade. E quando eu cheguei em 2016, assim, as pessoas julgam muito, assim, né? Julgam muito por aquilo que elas estão vendo, né? Eu cheguei aqui, se eu não me engano, eu já tinha 32 anos, alguma coisa assim. Então, eu lembro que quando eu cheguei, muita gente falava que eu já estava velho, que eu vim aqui para Floripa para passear, para descansar, que, poxa, eu estava num time de segunda divisão da França, por isso que eu vim para o Brasil, enfim.
Mas eu sempre tive a ambição de fazer sempre o meu melhor em tudo que eu faço, sabe? Sempre me dediquei muito ao meu trabalho. E eu vim aqui para fazer, assim, buscar o meu espaço, primeiramente, né? E fazer história. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, o Avaí estava numa situação bem, bem difícil, tanto no campeonato como financeiramente. E quando eu cheguei, pude fazer uma boa temporada, conseguimos o acesso logo no primeiro ano. E a gente, assim, é claro que a gente quer fazer o melhor, mas a gente nunca espera que a gente vai alcançar tanta coisa assim, né? Como você citou, hoje, estou completando, vou fazer 38 anos, completando 256 jogos, em plena forma física ainda, com desejo de jogar bastante, cabeça boa, fisicamente bem. Eu acho que isso é um ponto também que tem que ressaltar. Eu sou um jogador que não lesiono muito, acho que na minha carreira, esse ano eu completo 20 anos de carreira profissional. Se eu tive 4 lesões musculares, acho que foi muito. Então, acho que todo cuidado extra-campo também ajuda bastante. Então, acho que é por isso que se deve essa marca que eu conquistei aqui no Avaí. Tenho 2 títulos catarinenses, 2 acessos. E se Deus quiser, vamos conquistar mais um acesso esse ano. Então, só posso dizer que eu estou muito feliz jogando aqui no Avaí. O Betão, bicampeão catarinense e 2019, 2021, gostaria de saber, chegou a hora de ser campeão brasileiro. Como que você vê o time e principalmente agora na vice-liderança, depois de ganhar do Botafogo sábado, né? Como que você vê esse momento? Você acredita no título? É o que a gente busca, né? É o que eu sempre falo, a gente tem que mirar alto, entendeu? A gente tem que mirar alto. É claro que o campeonato, como está todo mundo dizendo, essa Série B, uma das mais disputadas de todos os tempos. Então a gente tem que mirar alto, tem que buscar o título. Enquanto tiver a possibilidade de buscar esse título, a gente vai buscar. O nosso time é bom, o grupo está fechado, está unido. E nós sabemos que temos condições. É claro que futebol não é matemática, né? A gente ficar fazendo conta que vai ganhar desse, ganhar daquele outro, mas tem que jogar em campo. E o nosso time, nos últimos jogos, tem correspondido, tem jogado, tem se dedicado ao máximo, tem se mostrado muito, muito comprometido ao intuito de buscar o título, e é isso que a gente vai buscar até o final. Betão, você já se considera ídolo do Avaí? Não, eu não gosto dessa palavra ídolo, porque normalmente, quando fala ídolo, se coloca acima como se você estivesse acima de alguém. E eu não penso assim. Acho que assim, o que me diferencia das pessoas que gostam do meu trabalho é que eu apareço na televisão, que de repente eu sirvo de exemplo para muitas pessoas, muitas crianças, adultos também. Mas eu não gosto de fazer essa separação de ídolo e... Assim, eu gosto de ser da mesma maneira, do jeito de Floripa de ser, né? Não sei se você conhece aqui, mas você ser do jeito Floripa é você... Eu gosto de andar de chinelo, de bermuda, vou no mercado, ando para cima e para baixo aí. Então, acho que isso que é o bacana, sabe? Você não fazer essa separação de fã e ídolo. As pessoas até se assustam muitas vezes, que em rede social eu gosto de responder todo mundo, gosto de conversar com todo mundo, bater papo com todo mundo na rua. Eu sei da minha importância no clube, eu sei da minha importância para o torcedor, eu sei o que eu significo para o clube, mas não gosto de fazer essa separação de ídolo e fã, sabe? Mas eu fico muito lisonjeado com todo o carinho que eu recebo aqui. Eu percebi. Agradeço o convite. Se Deus quiser, a gente vai se conhecer pessoalmente ainda. O Betão, você gosta de fazer fora dos gramados? Qual que é o seu hobby? Cara, eu gosto muito de estar com a minha família, primeiramente, sabe? Porque assim, a vida de jogador que a gente leva, a gente fica muito fora de casa. Normalmente a gente passa 2 dias em casa, daí nos outros dias estão viajando, está concentrado, a gente treina bastante. Então, quando eu estou de folga, quando eu tenho alguma brechinha assim, eu gosto de estar com a minha esposa, gosto de estar com os meus filhos, ou com os amigos reunidos assim. Agora, hobby mesmo, que eu gosto é de cozinhar. Gosto de cozinhar bastante. Eu tenho até uma brincadeira que eu faço aí no Instagram, que é a cozinha do Betão. Então, meu passatempo aí é cozinhar, fazer meus filhos, minha esposa feliz com aquilo que eu faço. Não me arrisco a cozinhar para muita gente, mas é uma coisa que eu gosto de fazer bastante.
O Betão, pensando no futuro, você pretende continuar no meio do futebol ou seguir outro caminho? Olha, eu tenho estudado desde assim que eu comecei, que eu voltei, só para fazer um contexto aqui, né? Eu fiz faculdade de fisioterapia, mas eu não concluí. Fiz até o segundo ano, por causa do futebol, tive que tomar uma decisão no segundo ano, mas não cheguei a concluir. E eu retomei os estudos em 2014. Então, de lá para cá, eu tenho feito bastante curso, sabe? Eu fiz curso de empreendedorismo, eu fiz 2 cursos de gestão no futebol, fiz um de executivo de futebol, fiz 2 cursos de PNL, programação neurolinguística. Então, a ideia, né, é trabalhar com pessoas, que eu gosto muito de trabalhar com pessoas, gosto de trabalhar com equipe, com grupo. Então, provavelmente, é muito provável que eu continue no futebol numa outra função. Mas o que eu falo para todo mundo é que hoje, assim, falando, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e o amanhã pertence a Deus, né? Mas treinador é uma função que eu não gostaria de trabalhar de jeito nenhum. Porque, assim, treinador de futebol e político, ser presidente, alguma coisa do tipo, é um assunto que todo mundo se acha conhecido, que todo mundo tem sua opinião, além de ser um cargo muito estável no futebol. Então, é o único cargo que hoje eu não me viria trabalhando. É igual eu vi uma frase esses dias, né? Todo mundo quer ser treinador, mas só o técnico não pode escalar o time que ele quer. Todo mundo quer escalar todo o time. Você fica imaginando se o treinador escalasse, tentasse agradar todo mundo, cada um tendo a sua escalação. É complicado demais ser treinador, né? Não é uma coisa fácil, não. Betão, para quem está começando agora, o que não pode faltar para chegar no nível do Betão, jogar em time grande, conquistar título, jogar fora do país? O que não pode faltar para quem está começando agora? Qual que é a dica que você fala para o pessoal? Respeitar a si mesmo, respeitar o próximo, ter dedicação em tudo que faz, respeitar os colegas de trabalho. Eu acho que você tem que ser um verdadeiro cidadão, exercer a função de cidadão dentro da profissão que você exerce, gostar do que faz. Eu acho que esses são os princípios, né, para você ser um bom atleta, sabe? Esses são os princípios para que você possa... eu sempre digo assim, não é que eu sou jogador de futebol, eu estou jogador de futebol. Na verdade, eu sou um cidadão, né? Todos nós somos... Uma coisa que a gente nunca vai deixar de ser é cidadão, né? Hoje eu exerço a função de jogador de futebol, mas sempre vou ser um cidadão. Então, o que eu gosto de falar sempre para os mais novos é isso, que você tem que exercer a função de cidadão sempre, né? E dentro do futebol, você respeitar sempre o próximo, nunca trapacear, ser honesto consigo mesmo, como eu falei, ser honesto com os companheiros, porque assim, eu sempre digo o seguinte, que você é a única pessoa que você não consegue enganar, entendeu? Se você não estiver sendo honesto no seu trabalho, com você mesmo, aí nada vai caminhar. Então, eu acho que a honestidade, acho que é o primeiro princípio para que você possa trilhar sua carreira, começar a pensar em ser um jogador profissional. Betão, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse um recado para a Isa. A Isa é a maior estrela do nosso canal, uma menininha que luta pela vida, que nasceu com uma doença rara, atrofia muscular espinhal. Os medicamentos são, né, proibidos no Brasil, agora que está fazendo o tratamento. Gostaria que você deixasse recado para a Isa aí, para a galera ajudar a Isa também. Fala, Isa. Deixar aqui um abraço para você, dizer que Deus te abençoe, que você possa se recuperar desse momento difícil, né? E que as pessoas também já aproveitem para pedir para que as pessoas, quem puder ajudar a Isa, eu acho que depois o Lucas vai deixar aí como faz para poder fazer essa ajuda para a Isa. Então, que você tenha força, saiba que a gente está orando por você e tem muita gente que gosta de você, está torcendo por você. E quem puder ajudar, a gente agradece aí, tá? Betão, obrigado pela oportunidade, prazeraço falar contigo, se Deus quiser a gente vai se ver em breve aí, né? E eu gostaria de agradecer também aos assessores do Avaí, o clube, desejo toda a sorte do mundo para você, para o clube, para toda, né, a sua família, que você possa continuar, né, no futebol, nos enchendo de esperança também, pelo grande cidadão que você é, pessoa do bem, obrigado.
Só agradecer mesmo. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Lucas. Eu que agradeço. Acho que esse bate-papo é sempre oportuno para as pessoas conhecerem um pouco mais da gente, né? Só costuma aí ver na televisão e muitas vezes não sabe que tem um cidadão atrás daquele atleta de futebol, né? Um grande abraço aí. Obrigado a todos pela audiência e tamo junto. Fica com Deus. Para finalizar, mete a frase para a galera. Aqui não é modinha, aqui é tabelinha com o Luquinha. É isso aí, galera. Aqui não é modinha. Aqui é a tabelinha do Luquinha. Valeu!